O meu bom dia, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco, meditar, né, juntos, num texto ali do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que discorre sobre a conversão de Cornélio. Olha, amados, prestem bem atenção aí nesse texto, que nós vamos ver coisas muito interessantes a respeito da salvação, como que Deus age para salvar uma pessoa, como que se processa, qual é a maneira certa, assim, é que a pessoa recebe essa graça de Deus para salvação. É muito importante. E nós vamos ver nesse vídeo hoje. Então eu peço que vocês acompanhem comigo os textos que nós vamos, então, discorrer aqui juntos, né, amados? Vamos lá. Portanto, vocês percebem aí, nós temos, né, a Bíblia aberta aqui no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos ver aqui, por enquanto, do versículo 1 ao 5. Depois nós vemos outras partes também. Vamos lá. Morava em Cesareia. Olha, preste atenção nessas partes que estão as letras com outra cor, né, que estão destacadas, que nem tá o verde, o amarelo, que nós vamos depois falar sobre esses assuntos aí, essas partes. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, ou seja, às 3 da tarde, né? Hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Bom, aqui nós temos uma parte em que Cornélio, né, ele estava na casa dele lá em Cesareia, e em determinado momento ele teve uma visão, né? Um anjo apareceu para ele e veja que falou para ele: olha, o que você tem feito de bom tem subiu em memória, né, diante de nosso Deus. Porém, tem uma coisa, amados. Por que o anjo falou para ele: envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro? Se, como muitas pessoas, principalmente o espiritismo, que crê assim que fazendo boas obras a pessoa está bem com Deus, está salvo, beleza. Por que Cornélio fazia isso? Orações, esmolas, uma pessoa que depois os enviados dele falaram, né, lá para Pedro, que ele era uma pessoa excelente, uma ótima pessoa. E que, veja bem, ele buscava a Deus. No entanto, ainda precisava ele mandar chamar Pedro lá, que estava lá em Jope. Por que aconteceu isso? Bom, amados, se vocês pegarem esse próprio Atos, capítulo 10, pegar do versículo 1, mas não for só até o 5, para todo o capítulo, vocês vão entender todo o desenrolar ali. A gente não vai listar tudo aqui, que é para não deixar tão grande o vídeo. Então, nós pegamos as partes principais que vão nos esclarecer determinadas questões. Agora vamos ver Atos mesmo, agora no versículo, do capítulo 11, nós vimos capítulo 10, capítulo 11. Aqui, mas veja bem, aqui no capítulo 10, nós vemos o que? A situação, um anjo se apresentar a Cornélio e falar para Cornélio chamar Pedro
lá em Jope. Bom, no desenrolar para frente, Pedro foi lá na casa de Cornélio e tudo. E agora aqui nesta parte, Pedro já está em Jerusalém e já tinha pessoas lá criticando ele, porque os judeus não, eles não se comunicavam com as pessoas de outra raça, era só entre eles. Então aqui eles já criticaram Pedro e mais 6 que foram junto com Pedro lá, deles terem entrado na casa de um pagão, porque o que não era judeu, para o judeu era considerado um pagão. E não podia ter contato com eles. Então, quando Pedro voltou para Jerusalém, lá eles caíram para cima dele. Você foi lá na casa de um pagão. Então Pedro passou a contar o que aconteceu depois que Pedro foi. Porque Pedro foi chamado por Cornélio, ele foi lá na casa. Agora Pedro passou a acontecer o que aconteceu lá quando Pedro atendeu o chamado de Cornélio. E então nós vamos ver que calou a boca daqueles que estavam se opondo a Pedro dele ir lá se misturar com pecadores lá. Vamos ao texto? Capítulo 11, Atos 11, do 5 ao 14. Então Pedro agora narrando o que sucedeu lá na visita que ele fez a Cornélio, né? Eu estava na cidade de Jope, veja bem, Pedro, o anjo mandou chamar Pedro em Jope. Pedro estava lá em Jope, como ele confirma aqui, né? Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. É sabido que os judeus eles tinham certos tipos de animais, eles não podiam comer a carne. Eles não podiam. Tinha os animais puros e os impuros. E aqui o que desceu nesse lençol, nessa visão de Pedro, na verdade, eram animais impuros. Eram aqueles animais que os judeus não podiam comer. Mas veja bem a mudança que Deus estava fazendo. Aqui uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Veja a mudança que Deus estava fazendo para mostrar para os judeus que aquilo que Deus santificou, não chame de impuro, certo? Então, quando esse lençol desceu ali e aquela voz falou para ele matar e comer daqueles animais impuros, ele ficou apavorado, olha. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Veja que repreensão a Pedro. Era o mesmo pensamento dos outros judeus que agora estavam criticando ele. Pedro também criticava. Pedro era judeu e ele também tinha esse pensamento judaico de não se misturar com pecadores. E o Senhor repreendeu ele. E agora aqui ele está contando que ele foi repreendido por o Senhor por ele fazer acepção. Como aquela voz, né, de Deus falou assim: falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos. Veja bem que Pedro estava numa casa em Jope. Numa casa, ele não estava no templo. Templo lá em Jerusalém, mas Pedro estava lá, nem em Jerusalém não estava em Jope, em uma casa lá, estava orando, né? Quando ele teve essa visão. Então ele conta: junto da casa em que estávamos, 3 homens
enviados de Cesareia. Veja o que o anjo falou para Cornélio. Envia mensageiros a Jope e manda chamar a Pedro para se encontrarem comigo. Então o Espírito Santo, está ali letra maiúscula, então o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé. Em sua casa ele dissera, envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o que nós vimos ali no começo. E daí Pedro conclui aqui, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. É aqui o ponto que nós queremos chegar, irmão, a respeito desse texto. Um texto um tanto que longo, mas é que é para nós entender, para nós não ficar dúvida, certo? Então veja bem que o que nós vimos lá foi Cornélio, né? O que nós presenciamos a início, vamos ver um panorama assim, vamos imaginar. Não é errado imaginar aquilo que está na palavra para nós fazer de acordo com a palavra, como se a gente estivesse lá. Vamos ver um panorama assim, Cornélio orando às 3 horas da tarde e de repente aparece para ele, assim, naquele tempo, naquela época, foi um tempo que Deus determinou que era assim, porque não tinha Bíblia ainda. A Bíblia, o Novo Testamento não estava completo, então Deus se manifestava através de anjos, através de profetas do Novo Testamento. Você pega o livro de Hebreus, ali no capítulo 1, já você vê logo no começo, parece que no versículo 2 ou 3, que ali está escrito. Deus antigamente falou aos pais, ou seja, lá aos antepassados de Pedro, né? Muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, mas nestes últimos tempos tem falado pelo Filho. Então, amados, aqui vamos entender que visão, essas manifestações eram naquele tempo, enquanto nós não tínhamos a Bíblia para ler. As pessoas não tinham a Bíblia para ler, então Deus se manifestava por esse motivo. Hoje não, hoje tem a Bíblia, não precisa Deus se manifestar através de visões, porque tem a Bíblia, é só examinar, tá certo? Então veja bem, Cornélio estava lá às 3 horas da tarde orando, daí apareceu aquele anjo para ele. E o que o anjo falou para ele? Olha, Cornélio, as tuas orações e as esmolas, quer dizer, as ajudas, os bens, tudo aquilo que tu faz, está em memória diante de Deus. Então, é como se tivesse escrito lá num quadro diante de Deus. Cornélio é um homem de oração. Cornélio é uma pessoa amorosa para com o próximo. Estava ali, então estava diante de Deus. As orações dele não foram lançadas fora, estava lá. Mas por que Deus mandou o anjo dizer para Cornélio chamar Pedro? Precisava alguma coisa para Pedro. O que nós vemos aqui, amada, veja bem, que para a pessoa entrar no reino de Deus, não pode entrar sem antes ter nascido de novo. Nascido não da vontade do varão, não da vontade da carne, do sangue, mas da vontade de Deus. Quer dizer, Deus, pelo Espírito Santo, coloca no íntimo da pessoa, no espírito, a semente divina, onde a pessoa então passa a sentir, né, a ter vontade de conhecimento de Deus. Então isso aconteceu com Cornélio. Ele era um homem que ele não era um cristão, ele não era uma pessoa ali naquele momento salvo, mas ele amava as coisas de Deus. Ele via que o que ele estivesse fazendo pelos pobres, pelas pessoas necessitadas, ele estava fazendo para Deus. Não tinha como ele subir lá no céu e entregar para Deus, pessoa, né? E até porque Deus está ao nosso redor, nos envolve.
Então, uma maneira de entregar a Deus era entregar aos pobres. É isso que a Bíblia nos ensina, e isso ele fazia. Mas faltava ainda alguma coisa que ele ainda não fazia, que ele ainda não sabia. Por isso foi mandado chamar Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele sendo apóstolo, ele tendo andado com Jesus, ele tendo vivido com Jesus, então ele sabia as palavras, o que ele tinha que falar lá para o Cornélio para salvação. E veja bem, as esmolas, as orações, as coisas não salvam. Mas então o que salva, irmão? É o seguinte, aquilo que as palavras que Pedro falou para Cornélio. Qual as palavras que Pedro falou para Cornélio? Se você pegar o capítulo 11 ali de Atos dos Apóstolos, o capítulo 10 ali inteiro, você vai ver que Pedro pregou para Cornélio. Pedro pregou para Cornélio a morte do Senhor Jesus, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Era isto. Até ali Cornélio acreditava que as orações, as esmolas, aquelas coisas, deixava ele bem com Deus, espécie assim, o pecado estava perdoado, tudo beleza, tudo livre. Não, de jeito nenhum. Não tem perdão de pecado se não for pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E era isto que Cornélio precisava entender, ele e a família dele. Então, quando o anjo falou para ele ir lá na casa em Jope, onde Pedro estava, era para que Pedro, que tinha conhecimento desses fatos, então anunciasse para Cornélio isto que faltava para ele. O que aconteceu? Quando o Cornélio e a família dele e mais pessoas, vizinhos que estavam ali junto, ouviram isto, eles se maravilharam, compreenderam, entenderam e foram imediatamente selados com o Espírito Santo, com o selo da salvação. A salvação estava garantida para o Cornélio, para toda a sua família, porque eles ouviram o Evangelho e eles creram no Evangelho. Eles creram que Jesus era o pagamento pleno, completo para a salvação dos pecados deles. Eles entenderam isso. Então, amados, o que precisava era isto. Só isso. Eles crerem no Senhor Jesus. E foi o que nós vimos dos textos ali, né? Então, amados, outro detalhe que a gente, prestando bem atenção, a gente vai entender, o templo estava em pé em Jerusalém nessa época, que era o lugar onde os judeus e onde o povo de Deus se reunia para adorar a Deus e para levar os dízimos e oferta e tudo, né? Amados, você já pensou por que Deus falou para o anjo falar para Cornélio buscar Pedro lá na cidade de Jope e trazer Pedro na casa dele? Por que não foi falado para o anjo falar para Cornélio? Olha, Cornélio, vá lá no templo, se apresenta lá para o sacerdote, leve a oferta. Nota, veja bem, Jesus curou um leproso e daí falou para o leproso: olha, vai lá no templo, se apresente ao sacerdote e leve o preço da oferta pelo pecado. Que variava lá para a pessoa mais de posse era bezerros ou ovelhas, e para a pessoa bem pobre era pombinho, né? Jesus mandou isso. E agora por que ao anjo foi falado para falar para Cornélio trazer Pedro na casa dele? Por que não foi no templo? Hoje, o lugar de adoração e de acerto com Deus, a cristandade não diz que é lá no templo. Por que não foi necessário Pedro ir no templo e esperar lá
né, a pregação do sacerdote e esperar o sacerdote falar: quem que aceitar Jesus hoje levanta a mão, e daí Pedro levantar a mão e dizer: eu quero, eu vou. Não foi. Simplesmente o que Deus mandou falar é que Cornélio chamasse Pedro lá no outro lugar e trouxesse na casa dele. E ali na casa dele, ele foi salvo. Ele e a família dele. Não foi preciso templo, não foi preciso apelo, não foi preciso nada. Veja bem que ele era um homem de oração, ele era um homem que dava esmola e tudo, e faltava para ele ouvir o evangelho, entender o evangelho e crer no evangelho. Faltava isso para a salvação dele. E isso não foi preciso ser no templo, foi ali na casa dele. Amados, como é para nós em qualquer lugar onde nós estivermos, nós ouvir o evangelho da graça de Deus, é puro, aquele ensinado pelos apóstolos, não muitos evangelhos distorcidos que a gente ouve hoje, mas ouvir o evangelho verdadeiro. Se o Espírito Santo toca em nós vamos compreender a mensagem da cruz. E amados, não tem como a pessoa que é um salvo, que Deus tirou lá da perdição, não tem como essa pessoa não aceitar Jesus. Não precisa erguer a mão, esperar um apelo. Basta a pessoa fazer que nem Cornélio fez ali. Simplesmente ele se alegrou porque entendeu tudo. Ele entregou o coração dele, a vida dele para o Senhor. É isso que precisa, amado. Hoje em dia precisa de rituais, precisa disso, precisa daquilo, não sei o quê. E os aproveitadores diz que precisa de ser dizimista, porque senão não for dizimista, está roubando a Deus. Quer dizer, já pega, ela começa a filtrar o que era para Israel, trazer para a igreja, tudo com o intuito de crescer em todos os sentidos. E com isso está desobedecendo aquilo que é a ordem de Deus, que é para, né, o salvo, ele ouvir o evangelho e pronto, está salvo. Como vimos lá no livro de Efésios, em Efésios, no primeiro versículos 11 e 13, do 11 ao 14 ali, você vê como essa é a realidade. A pessoa tem que ouvir o evangelho, crer que Jesus morreu, sim, que o seu sangue foi derramado, que ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, e que esse sangue do Senhor Jesus, sangue inocente, é o pagamento suficiente por todos os nossos pecados. E pronto, nesse momento que a pessoa crê, ali na mensagem do Evangelho da Graça de Deus, a pessoa é imediatamente selada com o selo do Espírito Santo, o selo da promessa, a garantia da herança, a garantia de que a pessoa está salva. Nada mais vai tirar a salvação da pessoa. Então, amados, isso aqui é importante para a gente não ficar pegado a rituais, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê. Para salvação precisa apenas crer no Senhor Jesus, é selado com o Espírito Santo, aí sim vai aprender a andar na graça, andar na vontade do Senhor. Vai aprender a viver uma nova vida em Cristo. Mas isso, amado, é com a lavagem da palavra que vai tirando os resquícios, né, as manchas de pecado que ficarem em nosso corpo. Esse é gradativamente, o nosso corpo vai ficar completamente limpo na ressurreição. Aí sim o corpo vai ressuscitar sem pecado. Agora, enquanto está aqui, amados, estamos sujeitos, mas confessamos o Senhor e o problema do pecado em Jesus está resolvido. Foi o que aconteceu com Cornélio. Ok? Aqui a gente então termina mais esse vídeo. Eu espero que esse vídeo seja de edificação para muitas pessoas, tantos quantos o Senhor enviar para ver esse vídeo, né? E agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a vocês que estão vendo esse vídeo nesse momento, que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, a família de vocês,
ora por mim, para minha família também. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.